Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, congregamos a Igreja para celebrarmos a Eucaristia. E nesta Eucaristia, neste Dia Mundial das Missões, rezamos particularmente ao Senhor para que nos conceda a todos nós esta graça de sermos missionários e de o fazermos a partir do dom do nosso próprio batismo. Rezamos também por todos aqueles homens e mulheres que, acolhendo o chamamento do Senhor, se consagraram ao serviço da missão, cá ou em lugares mais distantes. Também terminamos com esta Eucaristia o Fórum Missionário na Diocese de Lisboa. Que o Senhor nos faça colher em frutos espirituais e missionários tudo aquilo que foi dado viver ao longo destes dias. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que enviaste o vosso Filho como verdadeira luz do mundo, derramai o vosso Espírito Santo prometido, para que lance as sementes da verdade nos corações dos homens e neles faça crescer a resposta ao dom da fé,
de modo que, renascendo pelo batismo para uma vida nova, mereçam fazer parte do vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado da sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas,
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, o 29º do Tempo Comum e Dia Mundial das Missões, alerta-nos para a necessidade de que nós, discípulos do Senhor por vocação e graça batismais, vivamos em estado permanente de conversão. Conversão ao verdadeiro discipulado, à postura habitual do servo, que é estar de joelhos, servindo, ao Senhor, que veio para servir e não para ser servido. É que entregues a nós mesmos e aos nossos impulsos primários, a cruz jamais entraria nos nossos planos. Em caso algum seria por nós abraçada, como momento de glorificação e de vida. A cruz é e será sempre causa de escândalo e de loucura, não apenas para os gregos e os judeus, mas também para nós, ainda tão mesclados do homem velho que procura a sua glorificação pelos caminhos que o mundo propõe e não no verdadeiro seguimento de Cristo, verdadeiro caminho que conduz à vida. O servo sofredor de Isaías, esmagado pelo peso dos nossos pecados e por eles oferecendo a sua vida em expiação, é o sumo sacerdote da carta aos Hebreus, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, por em tudo ter sido provado como nós, exceto no pecado. É nosso Senhor Jesus Cristo que com os seus discípulos faz caminho da Galileia para Jerusalém. O caminho de Jerusalém é o caminho da Igreja. Percorremo-lo no seguimento de Jesus, mas o tentador também se põe a caminho conosco. Em Pedro, admoesta Jesus, dizendo que a cruz não iria acontecer, que o Pai não o permitiria. Em Tiago e João, exige de Jesus: queremos que nos faças o que te vamos pedir, um lugar privilegiado na glória. Em todos, 10 contra 2 e 2 contra 10, lança a semente da discórdia. Os 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. E se o evangelista nos descreve o que sucedeu com as mais sólidas colunas da Igreja, é para nos dizer que nenhum de nós está livre de sucumbir às seduções do tentador. Pacientemente, o Senhor recentra de novo em si o grupo dos discípulos. Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Não sabiam o que pediam e naquela hora tampouco sabiam o significado daquilo que respondiam. É nesta hora e neste contexto de desnorte que o Divino Mestre lhes anuncia o mistério mais profundo da cruz e de que forma ela envolve os seus discípulos e a Igreja de todos os tempos. A cruz é a manifestação suprema do serviço, que mais do que algo que se faz,
é vida entregue por amor até ao fim. Jesus mostra este caminho como contraponto ao caminho dos que são considerados como chefes das nações e dos grandes deste mundo, que usam o domínio e o poder como a sua única linguagem e estratégia, fazendo assim o jogo do maligno. O discípulo de Jesus ambiciona também um lugar cimeiro. Ele disputa o primeiro lugar, mas tudo isto na ordem do serviço. O seu lugar cimeiro é o último lugar, o lugar mais rebaixado, o lugar do servo, que se dobra diante do outro para lhe lavar os pés. Tentar ser o primeiro é procurar o lugar mais próximo do Mestre, não na glória tal como concebiam inicialmente Tiago e João, mas junto à cruz, onde o Filho do Homem foi glorificado e onde João permanece fielmente com Maria, ou sendo o primeiro dos apóstolos a derramar o sangue por Jesus, como Tiago, morto à espada em Jerusalém. Então sim, eles beberam o cálice do Senhor e foram batizados no seu batismo. Celebramos hoje o Dia Mundial das Missões. Como recorda o Santo Padre na sua mensagem para este dia, a dimensão missionária é intrínseca à própria natureza da Igreja. Faz parte da gramática da fé, como algo imprescindível para quem se coloca à escuta da voz do Espírito. Quem segue Jesus Cristo não pode deixar de se tornar missionário. É na contemplação do coração trespassado de Jesus, onde contemplamos o seu infinito amor por todos os homens, que encontramos aquela força irreprimível de o levar a toda a parte e a todos os contextos. Como posso ficar tranquilo no meu canto se uma multidão imensa de irmãos meus ainda não se encontraram com este amor, ainda não vivem nele e dele orientam as suas vidas? Vivê-lo só para mim, fechado em mim, é caminho seguro para o perder. Os imensos horizontes da missão abrem-se de forma renovada diante de nós. Ninguém pode ficar indiferente. Crianças, jovens e adultos, homens e mulheres, leigos e consagrados, o Senhor conta com todos nós e a todos mobiliza para a missão. Se, como dizia Santa Teresa, quem Deus tem nada lhe falta, levá-lo aos homens e mulheres do nosso mundo é levar tudo quanto eles precisam para terem a vida e a terem em abundância. Estamos no ano da vida consagrada. Também na sua mensagem para este dia, o Papa Francisco apresenta a missão como uma marca transversal a todos os carismas e formas de vida consagrada e não apenas propriedade dos institutos ditos missionários. Nesta Eucaristia, rezemos por todos os consagrados, homens e mulheres, mais jovens ou mais velhos, que todos redescubram no seu carisma específico a alegria de serem missionários. Que o Senhor chame muitos jovens, rapazes e raparigas e lhe encha do seu espírito para que não tenham medo de dizer sim ao seu amor por este mundo, por quem se entregou na cruz, e se consagrem também eles ao serviço da missão. Maria, estrela da missão, fazei-nos caminhar contigo em direção à montanha e, como o fizeste junto da tua parenta Isabel, proclamarmos também as maravilhas que o Senhor fez em nós e como são admiráveis os seus desígnios de amor a quem se abre à sua misericórdia. Assim seja.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos juntos ao Pai para que nos ensine a sabedoria da cruz do seu Filho e a caridade para com todo o homem que sofre, cantando. Presbíteros e diáconos, pelos que têm compaixão daqueles que sofrem e pelos que sabem acolher quem os procura, oremos ao Senhor. Pelos que livremente foram eleitos pelo povo, pelos que exercem as suas funções com retidão e pelos que gostam de servir como Jesus, oremos ao Senhor. Pelos homens a quem a vida mais provou, pelos que carregam a cruz de Jesus Cristo e pelos que aceitam o sofrimento redentor, oremos ao Senhor. Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça, pelos que recebem assiduamente o seu perdão e comungam o seu corpo e o seu sangue, oremos ao Senhor. Pelos que ainda não descobriram a força do Evangelho, para que o caminho sinodal da Igreja de Lisboa os ajude nessa descoberta, oremos ao Senhor. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, pelos que serenamente ainda o esperam, e por todos os que morrem sem esperança,
Oremos ao Senhor. Senhor Deus de misericórdia, o vosso Filho suportou as nossas dores, para com elas servir os seus irmãos. Pela sua oração e o seu exemplo, tornai-nos solidários com quem sofre. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos esse sacrifício, para o qual és
Olhai, Senhor, para o rosto de Cristo, vosso Filho, que se entregou à morte para salvar toda a humanidade, e fazei que pelo mistério da sua redenção o vosso nome seja glorificado do Oriente ao Ocidente, e em toda a terra vos seja oferecido o único sacrifício perfeito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso verbo criaste o mundo, e tudo governais com justiça. Feito homem, vós nulo destes como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens, que criastes para a glória do vosso nome, resgatados pelo sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Diga, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo. Conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos juntamente com eles o caminho do vosso reino. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos, os mártires, todos os santos, e em comunhão vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas serve a palavra.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos. Senhor Deus, Pai de todos os homens, nós te damos graças por nos teres chamado à fé e feito de nós membros da vossa Igreja Santa. Reaviva em nossa comunidade cristã o espírito missionário. Ajuda-nos a compreender que o nosso primeiro dever é crer, viver e anunciar o Evangelho. Nós te confiamos os homens e mulheres que, deixando tudo, partiram para terras longínquas a anunciar a palavra do teu Filho. Faz ressoar em nossos corações a voz premente de Jesus que diz: segue-me. Concede-nos a força de anunciarmos a salvação a quantos não te conhecem, para que à tua messe não faltem operários, às tuas ovelhas, bons pastores, aos teus filhos e filhas, irmãos na fé. Nós te pedimos, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, estrela da evangelização, ela que nos deu Jesus Cristo, seu Filho, consolação da humanidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.